Segundo o Ministério Público Federal, um projeto de lei assinado pelo presidente Jair Bolsonaro para regulamentar a mineração, produção de petróleo, gás e geração de energia elétrica em terras indígenas pode levar à destruição de importantes áreas ambientalmente protegidas e até ao desaparecimento físico de diversos povos indígenas, em especial aqueles localizados na região amazônica. Você acha que a gente está exagerando? O Ministério Público é que fez essa ideia geral de tudo isso, porque houve também, ele escuta muitas dessas populações. E a gente vai conversar agora sobre esse assunto com o Procurador da República, Fernando Merlotto Soave. Procurador, muito obrigado por ter aceito o convite da nossa produção, da nossa equipe e tratar desse assunto que não só a região nem o Brasil estão comentando, mas o mundo também está de olho e aguardando definições. Bom dia, obrigado pela participação do senhor. Bom dia, eu que agradeço o convite. Bem, a regulamentação da mineração em terras indígenas aqui na Amazônia, ela é legal ou não? Esse é um assunto antigo, né, que vem sendo debatido há décadas. No modelo como foi proposto esse projeto de lei, ele viola diversas normativas, inclusive a própria Constituição Federal. Isso não sou somente eu que estou falando, a própria Sexta Câmara do Ministério Público Federal, que é dividida em câmaras, essa Sexta Câmara atua com os povos indígenas, populações tradicionais, são os ribeirinhos, quilombolas, né? Ela soltou uma nota em que ela esclarece isso de maneira ampla, né? Viola o artigo 231 da Constituição Federal, que garante, né, o usufruto exclusivo e a autonomia, autodeterminação desses povos, viola a Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, o decreto 5051 que insere essa convenção, enfim. No modelo como proposto, aí não seria. Em algum lugar do mundo que haja, não diria nem índios, mas áreas de proteção ambiental, há exploração de garimpos, de minérios? Você tem conhecimento? Essa exploração, ela, assim, eu não tenho dados específicos, mas pelo que a gente acompanha, talvez, né, os especialistas tenham mais dados que eu, há em diversos locais a exploração, né, que acaba impactando ou não populações tradicionais. Mas a maioria, pelo menos que a gente ouve falar, são experiências negativas para essas populações. Tem até filme, né, Diamante de Sangue lá na África ou em outros locais. No Brasil, especificamente, desconheço, inclusive conversando com alguns pesquisadores, desconheço uma experiência positiva de mineração que tenha dado resultados positivos para populações tradicionais indígenas. Simplesmente não conheço. Ao contrário disso, tem causado problemas. Na verdade, assim, você pega a população dos Yanomami, né, grande parte deles já estão contaminados pelo mercúrio na região de Roraima. E aí você tem um dado que é preciso ser esclarecido, né? Você tem hoje no Brasil um cenário de desarticulação, desestruturação dos órgãos de proteção. ICMBio, FUNAI, IBAMA, estão todos sendo, vamos dizer, sucateados. A gente pode usar até essa palavra mesmo, né? E como é que se espera regulamentar uma atividade, sendo que os órgãos que deveriam fiscalizar essa atividade estão cada vez mais fracos? É uma questão que é bom o público pensar, né? Esse fato é um fato de alerta. Exato. Que o senhor aqui levanta. ONGs que atuam na região, aqui na região amazônica, geralmente elas denunciam, né, que terras indígenas são ocupadas ilegalmente por madeireiros, por garimpeiros, por agricultores. Essas denúncias, elas são consistentes aos olhos do Ministério, no caso da Procuradoria da República? Como é que vocês veem isso? É uma pergunta bem interessante, porque quando a gente fala a palavra ONG, né, tem todo aquele discurso que as ONGs vieram conquistar o Brasil, enfim, né? ONGs são associações ou entidades como qualquer outra. Tem boas, tem ruins, enfim, tem de tudo, né? No caso, não são só sequer as ONGs que denunciam ou não. É o próprio movimento, as lideranças chegam para a gente. Muitas ONGs são parceiras do MPF e dão apoio a essas lideranças. Mas, de fato, tem acontecido isso e a gente tem percebido que isso tem aumentado, né? Essas ameaças, essas violações, elas têm aumentado nos últimos tempos. Bem, a pauta não é essa, a questão do Conselho da Amazônia, mas como a gente, nos bastidores há pouco, eu perguntei se eu podia falar um pouco com o senhor sobre isso. Eu disse, olha, eu não sou especialista, mas posso ver o que eu posso colaborar. A gente está vendo o Conselho, recém-informado pelo governo federal, o Conselho aqui da Amazônia,
sem a participação dos governadores. Alguns deles já estão gritando contra isso. O do Amapá é um exemplo disso, Valdez Góes. O senhor comenta essa falta da presença de governadores da região não estando no Conselho da Amazônia? Eu consigo comentar e fazer o link em relação ao próprio tema que a gente está debatendo. Você tem uma determinação legal que os povos indígenas precisam ser ouvidos para qualquer política que impacte, seja ato legislativo ou administrativo eles. Isso está na Constituição, está na Convenção 69. Isso é uma determinação, está na lei. O Conselho é um pouco mais menos frágil essa obrigação legal, mas ele é simbólico nesse sentido. Como é que você estabelece um conselho para a Amazônia sem, né, ter a participação dos principais interessados, são os representantes executivos desse conselho? E aí isso se estende de uma maneira mais drástica, mais ampla. Como é que você busca regulamentar mineração ou hidrelétricas em terras indígenas sem ouvir? Né? Isso é mais ainda grave. Então, ele tem um certo paralelo. Né? Bem, o senhor acha possível a exploração mineral em terras indígenas sem destruir as áreas? Eu costumo falar o seguinte: como Ministério Público Federal, eu não devo emitir opiniões sobre se é bom, se é ruim. Eu tenho que fazer garantir a lei. O que a lei diz? Quem tem que responder essas perguntas são os indígenas. São os ribeirinhos, os extrativistas, os quilombolas. Se eles acham que é possível ou não, se eles querem regulamentar ou não, aí o tema eles que devem definir. Mas o né? que a Constituição brasileira diz? Hoje a Constituição define que é proibido, né, mineração em áreas indígenas e que para ser permitido precisa tem que ter a oitiva constitucional, isso é uma coisa, e tem que ter a consulta da Convenção 69 da OIT e o consenso, né, o consentimento livre, prévio, informado desses povos. Ou seja, eles têm que ser bem esclarecidos do que está acontecendo, o que isso significa. Olha, né, povos indígenas, aqui nos Yanomami está acontecendo isso de ruim. Lá no outro lugar, com a Vale, isso aconteceu. Lá em Brumadinho, Mariana, aconteceu isso aqui. Olha, pode ser que tenha esse aspecto positivo. Agora, tudo isso tem que ser colocado de maneira clara, sem pressões, e eles definirem. É esse meu projeto de vida? E é isso a minha prioridade nesse momento? E aí eu faço essa comparação. Num cenário, né, em que tem falas, por exemplo, não vou demarcar 1 centímetro de terra indígena. Será que é um cenário favorável para se discutir isso? São perguntas que eles estão pensando, né, e eles que devem responder. Pois é, então há essa preocupação dos povos indígenas e também de entidades que os representam, né? A gente já leu algo sobre a COIAB, Sim. que é também contra, o CIMI, é uma outra entidade também, Conselho Indigenista Missionário. A COIAB é a Coordenação das organizações indígenas, exatamente. Que se reúne, inclusive, hoje está reunida toda a cúpula da COIAB e as organizações para discutir. Aqui em Manaus? Exatamente. E o horário desse encontro? É o dia todo, dia todo. E onde vai ser, o senhor sabe? Não sei, teria o senhor que ver participa? com eles. Tô vendo com eles o momento de participação, mas acho que talvez seja uma reunião mais interna para articulações, mas eles estão se mobilizando justamente para analisar como, né, enfrentar esses cenários. Bem, as grandes empresas mineradoras, elas, o senhor, como procurador da República, tem informações se elas já manifestaram algum interesse na exploração dessas áreas indígenas após o governo dar esse aval? Esse é um assédio antigo. Antes da Constituição, se você acompanhar no DNPM, né, agora a Agência Nacional de Mineração, há diversos pedidos de títulos minerários. O que eles faziam? Ao invés de simplesmente cancelar esses títulos ou negá-los, porque não é permitido, eles deixavam em suspenso. Isso acarretava todo um assédio sobre esses povos, sempre tentando chegar. Isso no Alto Rio Negro é muito visível, tanto que o MPF até entrou com uma ação civil pública para cancelar todos esses títulos. Então há sim um assédio tanto legislativo, né, para tentar essa regulamentação, quanto direto com os povos indígenas, que acaba causando divisões, brigas internas, porque são como nós, né? Tem pessoas que são favoráveis, outras contra, mas isso, dentro de um contexto de uso desses recursos, acaba gerando brigas conflitos internos que podem até gerar ameaças e até morte. Né? A gente ouve, procurador da República, a gente ouve frases de quem defende exatamente a mineração, né, em terras indígenas, de que a gente fica sentado, deitado aí em cima de riquezas, e no interior é a vida da população sofrida, dos próprios índios também. Por que a gente não explora isso para desenvolver essa área? Qual é a sua opinião sobre isso? Eu sempre ouço essa mesma frase.
E o mais interessante é que essas mesmas pessoas que dizem essas frases, às vezes até prefeitos, quando tem possibilidade de políticas de geração de renda com sustentabilidade, vou dar exemplos muito simples. Turismo em terras indígenas, que já é permitido, né? A venda de produção desses indígenas para as próprias prefeituras e Estado, para a sua merenda escolar. Você fala os produtos que os índios Produzem produzem. açaí, bacaba, patauá, peixe, farinha, isso já é tudo permitido. Às vezes essas mesmas autoridades não Incentivam? exatamente, não executam. Por exemplo, um prefeito poderia muito bem comprar e estimular que isso se amplificasse. Então, a mesma pessoa que tem essa fala, acaba não estimulando, que é um assunto polêmico. Não vou me posicionar se é bom, se é ruim, mas como eu falei, quem tem que decidir são eles. E é polêmico no cenário que a gente se encontra. Acabam não implementando, até mesmo sobre que seriam da sua competência, políticas de geração de renda, de bem viver, de sustentabilidade nesses povos, que já são permitidas e são e tem o acordo dessas populações. Então, acho que esse próprio exemplo acaba demonstrando que é uma falácia, né? É uma frase que eu falo da premissa. A gente teve um evento agora no INPA, sexta-feira, que tinha pessoas favoráveis e contra. E qual é a premissa? A gente está discutindo mineração em terras indígenas para discutir o bem viver desses povos, né? A melhoria na qualidade de vida, os seus recursos, ou simplesmente os interesses econômicos de mineradoras, de grandes empresas que querem entrar, porque nesse projeto é isso que está, né, na mineração, sem sequer ter a permissão deles. Ou seja, é goela abaixo. Está escrito lá que vai ter a oitiva. A oitiva é assim, você concorda ou não? Você fala não, tanto faz, passa reto e vai. Né? Então, esse é o cenário que a gente está enfrentando. Mas consta ali, não, nós ouvimos. Exatamente. Seria mais ou menos isso? Exatamente. É isso que está. Porque o projeto não fala em nenhum momento da Convenção 69 da OIT, que o Brasil é signatário desde o início dos anos 2000. A OIT, a Organização Internacional do Trabalho, que o senhor está falando? Exatamente. E essa convenção ela foi inserida dentro da legislação brasileira, do nosso ordenamento, com o decreto 5051 de 2004. Tem 16 anos esse decreto e sequer é mencionado, parece que não existe. O que diz esse decreto, em resumo? Ele diz que ele fala sobre diversos direitos dos povos indígenas e comunidades tribais. No Brasil, a gente entende tribais como populações tradicionais, quilombolas, ribeirinhas e extrativistas. Mas, assim, para o que interessa aqui, ele fala que qualquer medida legislativa ou administrativa que impacte territórios, né, dessas populações precisa ter a consulta e o consenso, o consentimento livre, prévio, informado e de boa fé, né, desses povos. Sem isso, um exemplo clássico de onde não houve isso e o Brasil hoje responde internacionalmente por isso é Belo Monte. Belo Monte, a cidade de Altamira, é até interessante você ver os indicadores. Os índices, as taxas de homicídio hoje, depois de Belo Monte, são uma das mais altas do país. O que era uma cidade relativamente calma, hoje é uma das maiores taxas de homicídio do país. Então, sem contar, né, o impacto sobre os povos indígenas ali da região, os ribeirinhos. A mineração, ela poderá atingir uma área muito grande dos índios? É uma pergunta que a gente elaborou aqui, porque você tem uma área indígena que ocupa um grande espaço aqui na Amazônia, né? E se a mineração de fato acontecer, ela vai ocorrer numa pequena área só dos índios ou numa área relativamente muito grande? Essa é uma pergunta assim que talvez especialistas em geologia possam até falar melhor, enfim, mas eu acho que ela sequer tem uma resposta adequada. Porque a gente está falando de mineração do quê? Né? Qual é o minério, ou enfim, tem minerações que atingem áreas pequenas. Ou você pegar o caso de Brumadinho e Mariana, tem comunidades a 1.000 quilômetros de distância, 800 quilômetros de distância, atingidas pelas barragens que se romperam. Então, 1.000 quilômetros é uma área um pouco grande. Daria, só para você ter uma noção, a distância basicamente de São Gabriel da Cachoeira até Manaus. Todo o Rio Negro, então, só para ter uma noção. Não é pequeno. Não é muito. São Gabriel ali naquela região da cabeça do cachorro, né, que a gente conhece no mapa. Algumas frases, procurador, chamaram a atenção também da nossa produção. Por exemplo, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, chegou a afirmar que, aspas, esse projeto é a Lei Áurea para os indígenas, frisando que as terras já são exploradas, mas de forma ilegal. E que a proposta do governo federal regulamenta a exploração prevista na Constituição Federal. O que o senhor diz sobre isso? Olha,
novamente, né? Se é uma lei benéfica, no caso ele diz Lei Áurea, né? Eu não entendo por que não se trabalha com o diálogo, por que não se consulta esses povos, as suas lideranças, as suas, né, os seus movimentos e, de fato, pergunta para eles se essa lei é, né, uma lei áurea que é imposta, me parece uma arbitrariedade, né? Uma violência. Então, não sei se está tão adequada assim a colocação. Né? A Câmara de Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais também diz que é, no mínimo, temerário que a autorização da mineração em terras indígenas seja discutida, como o senhor tem falado ainda há pouco, sem as estruturas de fiscalização do Estado em pleno funcionamento, e que é público e notório que o processo de desestruturação da FUNAI e dos órgãos de fiscalização ambiental está ocorrendo, como o senhor ainda há pouco falou. Exatamente. O senhor acha que essas comunidades podem entrar na justiça, vão entrar na justiça, até mesmo em cortes internacionais contra isso? Pode acontecer? Eu acho que é bastante provável que sim. Lembrando que é um projeto de lei. Isso, se o Congresso tiver talvez um bom discernimento, ele vai simplesmente arquivar e não se fala mais nisso. Né? E ele pode, inclusive, fazer audiências públicas, discutir com os povos indígenas, né, a respeito disso, ir para as aldeias. Eu acho que é isso que é importante, né? Porque o pessoal faz uma audiência pública lá em Brasília ou aqui em Manaus e acha que está ouvindo os povos indígenas, quando na verdade você tem que ir lá dentro da comunidade, da aldeia, a maioria deles estão lá e não aqui, né? E com certeza, se isso for adiante, né, as impugnações tanto no STF, Supremo Tribunal Federal, quanto em cortes internacionais devem acontecer. A Procuradoria da República vê isso como uma invasão das terras? Essa proposta É. é uma forma de violência contra esses povos, né? Mais uma diante de tantas que já existem, né? Quando você fala que vai... Eu imagino eu na minha casa, né? Estou lá na minha casa e de repente alguém fala, olha, eu vou agora expulsar você daqui e você não tem sequer o direito de opinar. Isso estou falando para gente que já tem um conceito mais fluido de terra. Eu vendo, eu compro. Eles que têm grande parte essa relação muito mais profunda com a terra, você imagina o que é, né? Ou então onde está sua mãe enterrada. Eu vou tirar aqui, vou desenterrar sua mãe e vou explorar petróleo agora. Para eles é isso, um cemitério lá, que é um local sagrado ou tradicional, a gente tem que enxergar dessa maneira, né? A Procuradoria da República aqui no Amazonas, procurador Fernando Merloto Soave, ela tem feito reuniões ou delas participado sobre esse assunto logo que surgiu essa proposta do governo? Na verdade, desde que eu estou aqui em 2014, eu sou chamado para debater esse assunto. Já tive lá em São Gabriel, às vezes eventos pouco republicanos, que são mais, assim, às vezes conduzidos para um lado ou para outro, né? Mas eu faço questão de ir e expor, né, a posição da lei, qual é a posição legal, enfim. E também, como eu falei, né, sexta-feira agora estivemos lá no INPA, no evento da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, diversos pesquisadores, povos indígenas, pessoas que defendem cooperativas de garimpo, mineração, e a gente expõe isso, olha, o que precisa ser feito é diálogo, é consulta e consentimento, e não está sendo feito. Né? Em resumo, os que defendem dizem o quê nesses encontros? Olha, vou resumir ali o que foi na sexta-feira. Quem defendia a cooperativa, alguns falaram que não tinha qualquer tipo de impacto. Aí eu não sei aonde ele fala isso, porque a nossa experiência mostra que tem diversos tipos de impactos e sua maioria são negativos. Outros falavam essa frase aí que estão sobre riquezas, né? E estão morrendo de fome, enfim. E que devem ter o direito livre e tal. Daí eu colocava a frase que a minha avó falava, né? Eu acho que o direito nosso, ele termina onde começa o direito do outro. Se você está fazendo uma atividade que não vai impactar ao outro, ok, tu é livre. Agora, se você está fazendo uma atividade, seja uma balsinha de garimpo ali no Madeira, que tem muitas, mas que está revolvendo o solo, né? Está acabando com as espécies, enfim, você está impactando o direito de outros. Inclusive, mercúrio, os peixes que a gente come aqui em Manaus, ali na pesquisadora sobre peixes, falava sobre isso. Os grandes peixes que a gente come, pirarucu, tambaqui, alguns já estão sendo contaminados pelos mercúrios, dependendo da área de onde eles chegam, né? Então, isso é importante deixar. Procurador, o senhor acha que a nossa população, aqui da nossa região, ela está consciente de todas essas informações que deixam a Procuradoria da República aqui preocupada também, ou não? Isso passa ao largo e a nossa sociedade não se atenta para isso? Eu creio que ainda falta bastante esclarecimento, né?
a população amazônica, não falo nem do Amazonas em si, né, sobre os reais impactos e potenciais impactos desse cenário. Você tem diversas pesquisas, você já tem fatos. Não precisa, se a gente fala de pesquisa, aí o pessoal vai falar que é mentira, que é verdade. A gente tem fatos, né? A gente tem os danos que estão acontecendo aqui na Amazônia, em Barcarena, Brumadinho, Mariana, que são fatos que estão acontecendo, que demonstram o quê? Que não há um controle sobre esse cenário, né? Num cenário que não há um controle, você expandir isso em áreas de rios que são, né, são braços e são calhes que são bastante, né, permeáveis, enfim, é bastante temerário, bastante preocupante, né? Não só para os indígenas, para os ribeirinhos, mas para todos nós, né? Se de repente aqui à frente do Rio Negro virar uma lama só, qual que vai ser o impacto disso para a população amazônica, né? Procurador da República aqui no Amazonas, Fernando Merloto Soave. Muito obrigado pela divisão dos seus conhecimentos em relação a esse assunto que, volto a dizer, o governo federal tem um posicionamento, governadores da região naquele lance lá atrás, naquele assunto lá atrás, do Conselho da Amazônia já começaram a reclamar que não foram convidados. Nesse caso da exploração de minérios em terras indígenas, entidades que amparam os índios são contra isso. E, no meio dessa discussão toda, o mundo está de olho, está olhando para a gente. Vamos ver qual vai ser o papel disso tudo. Muito obrigado pela participação do senhor mais uma vez. A gente espera contar com o senhor em breve com outros assuntos. Eu que agradeço. E só esse último ponto que é importante frisar. Isso impacta não só a nós, mas inclusive as exportações brasileiras, né? O próprio agronegócio, enfim, acaba sendo impactado por essas medidas que às vezes são pouco pensadas. Agradeço o convite. O senhor tocou num ponto bem legal. Acho que dá para a gente fazer mais uma pergunta aqui, porque o mundo está dizendo hoje assim, olha, se tiver produto de exploração lá da Amazônia, eu não vou comprar. A gente pode sofrer com isso também? Você veja, eu estava lendo ontem alguns pontos, né? Se libera biocombustíveis, cana-de-açúcar, o desmatamento sem controle. Você já vê os impactos disso, né? Pessoas cancelando exportações de couro do Brasil. Não é só daqui, do Brasil todo, né? O biocombustível podendo ser taxado de fator de desmatamento. Isso impacta todos, porque se impacta isso, impacta a geração de emprego e renda em outros locais. Então, são medidas talvez pouco refletidas, né? Por uma questão de querer cumprir uma promessa de governo, ou seja lá o que for, não se dialoga a respeito e acaba impactando negativamente todo o país. Você acha que o governo federal não está atentando para esse outro lado aí? Eu acredito que não está, porque o próprio agronegócio, acho que é bom, tem um site chamado www.sejalegaalcomamazônia.com.br, em que eles apoiam a Força Tarefa da Amazônia, do qual eu faço parte, que trabalha com essas questões de mineração ilegal, desmatamento, grilagem. E quem faz parte dessa coalizão é o próprio agronegócio. São ambientalistas junto com o agronegócio, vamos dizer assim, o agronegócio consciente, que é contrário a essas medidas que vêm sendo adotadas, que estimulam grilagem, estimulam mineração ilegal, porque vai impactar os seus próprios, né, seus próprios trabalhos, enfim. Seja legal com a Amazônia. Com a Amazônia. É uma coalizão de entidades, né, da sociedade civil, que lá tem diversos... pode inclusive ter um abaixo-assinado para enviar lá para o ministro, para a presidência, para a PGR, sobre esses temas. Acho que é legal o pessoal. Até grandes agricultores são contra. Tem entidades de agronegócio que são favoráveis a uma fiscalização adequada no ambiente amazônico, políticas adequadas que não desmatem, que não degradem, que não tragam, né, ilícitos aí, né? Talvez eles já estejam visualizando que, se fizer de qualquer jeito, eles próprios vão perder dinheiro. Já estão perdendo. Já estão perdendo? Exatamente. Fernando Merloto Soave, Procurador da República, muito obrigado. Eu que agradeço. Pela participação aqui com a gente. Tenhamos um bom dia.